E vamos falar um pouco sobre a gestão de times remotos. Cada vez mais essa é uma habilidade que cresce em necessidade para gestores e líderes da equipe, mas também, como eu sempre reforço, para membros de qualquer equipe no atual contexto em que nós estamos vivendo. Estamos falando de um momento histórico em que estamos em quarentena, em que estamos no meio de uma pandemia. Isso reforçou e ampliou a necessidade de fazermos home office, de trabalharmos a partir das nossas casas, dos nossos ambientes que antes eram só residenciais, agora reúnem também algumas necessidades, alguns recursos de trabalho. Estamos trabalhando cada vez mais distantes fisicamente e por meio da tecnologia cada vez mais conectados de uma forma digital. Mas isso traz para nós alguns grandes desafios, principalmente para líderes de equipe manterem a continuidade do engajamento, manterem a qualidade, o envolvimento de suas equipes dentro das empresas, dentro das equipes que eles gerenciam. Afinal, como a gente mantém aquele gostinho especial e orgulho de trabalhar num time quando a gente está tão distante? Hoje, mudar de uma empresa para outra é muito simples. Basicamente, você só vai receber um outro computador na sua casa, um outro e-mail e uma outra senha, mas no dia a dia vai estar você na sua casa com o computador realizando as atividades que você já está acostumado a fazer. Pensando nisso, a gente vem trazendo, eu venho trazendo também muito conteúdo sobre como a gente pode manter aquela energia boa, aquela energia de engajamento e de envolvimento para times que estão remotos, que estão trabalhando de forma remota. Foi a partir disso que reuni aqui 4 dicas importantes para quando a gente vai fazer a gestão das pessoas de forma remota. Vocês podem, como sempre, me acompanhar. A postagem está no blog e eu vou compartilhar com vocês algumas informações importantes para que a gente possa refletir e pensar sobre. Uma coisa importante que eu gosto muito nesse texto e a referência principal dele, Nielsen Norman Group, como já há algum tempo e algumas postagens venho falando com vocês, eles falam um pouco sobre 3 aspectos importantes para que os líderes tenham em mente neste momento que nós estamos vivendo e na questão de trabalhar também de forma remota, tá? As dicas, os 3 pontos que estou falando aqui, não são só porque estamos vivendo uma quarentena e uma pandemia. Talvez elas reforcem e tragam essa importância ainda maior para o nosso dia a dia, mas isso é importante independente do momento que nós estamos vivendo quando se trata de fazer a gestão de times remotos. 3 coisas importantes: tenha empatia, esforce a empatia, treine a empatia. Já falei em alguns vídeos, já falei em algumas postagens, a empatia, ela é como se fosse um músculo. Se a gente não treina, se não estamos atentos a ela, a gente pode acabar perdendo a habilidade de praticá-la e de entendê-la nos diversos contextos que estamos vivendo. Líderes de equipe, gerentes, gestores, coordenadores ou pessoas que exercem influência dentro de uma equipe, sabemos o quanto é difícil no momento que nós estamos vivendo a gente ficar atento o tempo todo a como nós estamos agindo e quanto a gente está refletindo e influenciando positivamente essas equipes. Mas é uma coisa importante, é algo que a gente precisa ter em mente. Tenha empatia, mantenha foco nos relacionamentos. Quando passamos quase que obrigatoriamente para um ambiente 100% de home office ou de trabalho à distância ou teletrabalho, a gente percebe que houve, principalmente no primeiro momento, uma grande concentração no trabalho. Sabe aquelas conversas de quebra de gelo, aquela conversa no início da reunião, aquele bate-papo, como foi o final de semana, parecia que estava se perdendo. A gente já ia direto pro assunto, já começava a falar, porque estávamos numa reunião à distância, numa sala virtual, entrávamos, conversávamos e saíamos. O relacionamento, contudo, é algo muito importante pra gente. Precisamos ter foco nos relacionamentos, precisamos entender quem é a pessoa que está do outro lado, até para identificar alguma coisa que precisamos trabalhar, alguma coisa que a gente precisa colocar na mesa. Isso é muito importante, tá com a antena ligada e o radar sempre funcionando nesse sentido. E a última é: seja humilde. Eu gosto muito desse valor, desse princípio ou dessa dica que a gente tem nesse texto, nesse contexto do trabalho à distância, do teletrabalho. A humildade vai nos acompanhar em tudo que a gente for fazer. É muito importante a gente ter humildade para ouvir o outro, compreender o outro. Anda muito ali com a nossa empatia, de
compreender o outro e também, às vezes, de compreender a nós mesmos, de entender a nós mesmos, de entender quando a gente não está bem. Não é porque você vai ou está ocupando um cargo de liderança de equipe que você vai perder ou vai ignorar tudo o que está acontecendo com você. Nós também somos humanos, nós também precisamos ser humildes com os outros e conosco mesmos, né? Com a gente mesmo. E aí vamos falar um pouco dos 6 grandes desafios que a gente tem para a gestão remota? Uma coisa importante dos 6 grandes desafios é a gente ter em mente algumas coisas. A gente já vai percebendo com quase 2 anos aí trabalhando nesse ritmo, nesse modelo, a gente já sabe algumas coisas, mas vamos relembrar algumas coisas que são importantes. As ideias se perdem, nós perdemos a conexão do dia a dia, a gente perde aquela conversa espontânea que sem querer surge alguma coisa brilhante que a gente pode usar no nosso dia a dia, aquela coisa que chama a nossa atenção, sabe? Aquela coisa que fala, poxa, isso vai fazer uma grande diferença para a equipe, para o produto, para a empresa, para os clientes. A gente pode acabar perdendo isso quando a gente vai para um método de trabalho, um sistema de trabalho home office. Então é interessante que a gente sempre tenha rituais, que tenha encontros, que tenha oportunidades para a gente coletar, para a gente conversar e a gente ter essas ideias e incentivá-las também, mostrar que essas ideias são importantes. Então a gente pode acabar perdendo essas ideias que surgem de uma forma muito espontânea quando estamos juntos presencialmente. Outro ponto importante é a perda na confiança, a perda de confiança na empresa. É comum que quando a gente está ali no dia a dia, vivendo a energia da empresa, a gente consiga ter mais certezas ou mais sensações de que as coisas estão funcionando bem, de que as coisas estão crescendo e de como a empresa está. À distância, essa comunicação não está constantemente nos falando sobre isso. Não há uma energia presente ali falando sobre isso. Então a gente pode acabar perdendo confiança, a gente não sabe como a empresa está. Mas e os números? E como é que está com demissão e contratação? Isso não fica tão claro pra gente, né? A gente perde essa referência física, essa referência que o contato físico nos traz. Então é importante a gente ter isso em mente e criar ações para poder sanar, para poder tratar esse problema. Perda na motivação de trabalho, isso pode acontecer por diversos motivos. Um deles, por exemplo, a gente pode acabar ficando menos motivado porque temos menos contato, por termos menos contato com outras pessoas e não compartilhar essa energia do trabalho, esse engajamento. Nos dias que a gente chega às vezes meio tristinho, meio sem energia, mas você encontra uma pessoa ali do lado, conversa e trabalha junto e a gente perde isso no dia a dia, né? Normalmente a gente trabalha, mesmo que você esteja morando com alguém, você trabalha muito no seu universo e a pessoa no universo dela. Então você não tem essa energia com outras pessoas, essa troca de energia com outras pessoas. Isso pode fazer falta e a gente pode acabar perdendo a motivação, né? Isso acontece. A perda da visibilidade é uma preocupação de muitas pessoas. Poxa, será que estão vendo o meu trabalho? Será que está sendo identificado o valor do que eu estou fazendo? Afinal, eu estou aqui trabalhando, mando alguns e-mails, mas eu não sei o quanto que isso está tendo de visibilidade. Aquelas grandes apresentações, aqueles momentos em que eu consigo mostrar, que eu consigo conversar. Então a gente precisa também criar mecanismos, né? É importante a gente criar mecanismos para que essa visibilidade esteja presente e que seja compreendida pelas pessoas. A sensação de isolamento e solidão, claro, isso vai acontecer, principalmente nesse contexto, mas sempre que a gente vai trabalhar em home office, que você trabalha em casa, que você trabalha, faz o teletrabalho, você pode enfrentar o desafio de passar pela sensação de isolamento e de solidão e de distanciamento, o que cria também aquela desconexão com a equipe, com a energia e com a empresa, como eu comentei anteriormente. E a tecnologia ainda está em desenvolvimento. Já estamos também há alguns anos, as coisas melhoraram bastante. No começo a gente sofria bem mais, mas, sendo sincero, a gente sabe que ainda precisamos de mais recursos para que a gente consiga ter um trabalho bacana, um método de trabalho bacana, um ritmo de trabalho bacana, ou melhor, uma rotina de trabalho bacana por meio da tecnologia. Está avançando, está crescendo, mas a gente ainda tem alguns espaços que precisam melhorar, algumas ferramentas que precisam se aprimorar para que a gente consiga alcançar realmente uma solução interessante que torne isso mais interessante. Tendo isso em mente, né, é importante uma coisa, a gente criar sempre mecanismos, ferramentas, reuniões, encontros, o que for necessário dentro do contexto da empresa, dentro do contexto da equipe. Cada um vai ter o seu contexto, mas é importante termos isso em mente e criarmos sempre formas de mitigar esses desafios que estão no nosso dia a dia. Mas além desses grandes desafios, né, vamos chegar então para
para as melhores práticas para que a gente consiga fazer a gestão dos times remotos. E são coisas muito simples, mas é importante a gente ter em mente. Como eu falei, no dia a dia a gente pode esquecer, mesmo que você ocupe ou vá ocupar um cargo de liderança, gestão, de coordenação, de líder de equipe, ou uma pessoa, um membro da equipe que gera influência ali na equipe, é importante lembrar que nós temos também os nossos limites, que a gente também está passando por essa situação. Todos nós sofremos essa pressão. Então é importante ter em mente que a gente vai precisar lançar mão de alguns recursos. Ter isso em mente, ter isso em algum lugar, colocar isso e revisitar isso periodicamente, pode ajudar a gente a falar, poxa, esqueci de trabalhar tal coisa, tal ponto eu não estou trabalhando tão bem, tal ponto no mês passado a gente trabalhou, mas esse mês eu não trabalhei, enfim, no trimestre passado a gente fez boas atividades, esse trimestre não estamos fazendo. Então é interessante ter isso em mente, não porque é um grande segredo, mas porque a gente pode acabar esquecendo e negligenciando num dia a dia que a gente sabe é bastante corrido e tem bastante pressão em diversos aspectos. O primeiro, a comunicação constante. Muito importante a gente se comunicar constantemente. No mundo onde a gente está dependendo, a gente depende, aliás, dessa comunicação de alguma forma digital, é importante a gente manter a comunicação constante, deixar essa comunicação aberta, ter ferramentas para conseguir fazer uma comunicação constante, presente e que informe o que é necessário para todo mundo, né? Manter a comunicação parece algo trivial, mas pode ser o maior problema encontrado nas empresas, mesmo quando estávamos presencialmente. Afinal, manter aquela comunicação necessária era difícil, as pessoas talvez não tinham toda a informação, não entendiam muito bem. Então, a comunicação é um trabalho constante que a gente precisa fazer. É uma cultivação, cultivar a comunicação constante. Logo depois, a comunidade preservada. São as ações que a gente faz para poder comunicar com as pessoas, para poder manter aquela energia de time, de equipe, de propósito comum. Às vezes a gente esquece o propósito que a gente está trabalhando. Para onde nós estamos indo? Quais métricas estão guiando o nosso trabalho? Então é importante a gente ter também ferramentas, ter alguma ação, ter espaços, ter oportunidades para a gente manter uma comunidade sempre ativa e sempre a sensação que a comunidade existe, que estamos parte de um time, que estamos juntos num propósito, que a gente está trabalhando juntos para alcançar algum resultado, né? A colaboração cultivada. Então, poxa, num mundo em que a gente novamente estamos ali distantes, é um e-mail, é uma reunião, como a gente mantém a colaboração, como a gente mantém essa energia e também essa atividade, proatividade de colaborarmos, de pedirmos ajuda e de ajudarmos os nossos colegas. Novamente, é dentro das pessoas que vão gerar influência aqui no membro na equipe que a gente vai encontrar mecanismos para conseguir influenciar e cultivar também a colaboração dentro do time, para que a gente fale, mesmo que estamos distantes fisicamente e que nós nos encontremos às vezes, né, enfim, periodicamente, digitalmente, ainda somos um time, ainda somos uma equipe, ainda somos uma comunidade e ainda estamos baseados na colaboração, né? O meu trabalho vai colaborar com o seu trabalho, vai colaborar com o trabalho de um colega e juntos a gente vai construir uma coisa que, é claro, é muito maior do que cada um de nós individualmente. Então a colaboração é importante manter. E aí vale também ferramentas tecnológicas, né? O que a gente usa para manter a colaboração e a comunicação constante? No meu caso, a gente já usou algumas ferramentas que a gente tem, boards, painéis, desses que a gente usa na internet, todo mundo colabora, constrói junto, manipula junto. Também existem muitas ferramentas de comunicação em que você fica constantemente ali conectado, pode falar, pode dizer um bom dia, pode se aproximar das pessoas e conversar com elas. Hoje já existem algumas ferramentas que podem nos ajudar nesse sentido. Então é importante lançar mão disso. E um contínuo embarque. É importante a gente manter esse embarque contínuo das pessoas para que elas tenham acesso às informações necessárias. Antigamente as empresas mudavam, né? A gente muda algum tipo de orientação, algum tipo de política, por exemplo, algum tipo de posicionamento, e a gente tinha uma comunicação que acabava acontecendo também naturalmente.
Hoje a gente precisa ter ferramentas que mantenham isso constantemente acontecendo. Quais são as novidades? O que mudou? O que não mudou? Como é que está acontecendo? Né? Também para avaliar como a pessoa está se sentindo, porque a gente faz muito isso no embarque, né? No onboarding das pessoas. Como é que você está se sentindo depois de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias? E às vezes a gente para depois dos 90 dias. A ideia é, vamos continuar entendendo como essas pessoas estão. Vamos fazer pesquisa, vamos entender o que está faltando de comunicação, se está sendo claro as coisas que estão acontecendo, as decisões que estão sendo tomadas, as ferramentas que estão sendo escolhidas. Tudo isso passa para a gente ficar constantemente fazendo um embarque das pessoas naquilo que está acontecendo. É um trabalho bem interessante, bem importante. Claro que vai tomar um tempo aí do líder da equipe ou da pessoa que está gerando ali uma influência positiva na equipe, mas é importante que a gente tenha isso para nós continuarmos nos sentindo parte da equipe, sermos informados e sabermos como agir em determinadas situações. Treinamentos, inclusive, podem ajudar nesse sentido, treinamentos periódicos, trazer os treinamentos, fazer reuniões específicas de comunicação ou de transmissão de algumas informações que seja do nível executivo para o nível seja do grupo executivo para grupos táticos e operacionais, para que a gente possa ter isso sempre claro entre todas as pessoas da equipe. Então são 4 dicas super simples, né? Comunicação constante, comunidade preservada, colaboração cultivada e contínuo embarque. E isso parece simples, mas é bem trabalhoso de fazer no dia a dia e pode gerar grandes resultados quando a gente faz isso. Então é importante ter isso em mente. Eu sempre estou olhando para essa lista, às vezes negligencio uma coisinha ou outra, falo, poxa, tá faltando um embarque aqui que eu não estou fazendo, tá faltando trabalhar mais a colaboração. E especialmente a colaboração eu gosto bastante, tenho conseguido influenciar bastante as pessoas na parte da colaboração, até porque eu acredito muito nela como a forma da gente trabalhar. Na minha visão, a gente não faz nada sozinho, então a gente precisa constantemente colaborar para conseguir chegar a resultados incríveis para todo mundo, toda a cadeia. Sempre falo também sobre isso, né? Não é só para a empresa, não é só para o lucro, mas é também para o cliente, é também para o meio ambiente, é também para a sociedade, é também para todo mundo que trabalha naquela empresa. A colaboração para mim é um pilar bastante importante. Mas é isso, constantemente aprendendo, buscando ferramentas, buscando formas, buscando mecanismos para que a gente consiga gerenciar, administrar e cultivar esses 4 pontos. Essas são algumas dicas, essas são as 4 dicas, na verdade, que eu queria compartilhar com vocês hoje, falando sobre gestão de times remotos ou liderança de times remotos. Para quem quiser, sempre lembro isso, tem lá o material completo no blog, em que eu trago e organizei algumas coisas que aprendi a respeito deste tema especificamente. Pode acessar o nosso blog, você vai ter acesso aí, vai entender um pouco mais, aprofundar, tem vários exemplos também. Quem quiser aqui, a gente traz exemplos, eu trago exemplos, organizei alguns exemplos do que a gente pode fazer em cada um dessas 4 dicas, né? As referências sempre estão lá também para quem quiser aprofundar ainda mais, conhecer ainda mais da informação aí, e também fala um pouco sobre esses 6 grandes desafios que a gente enfrenta quando se trata da comunicação, da gestão de times remotos. É isso, me contem um pouco do que vocês pensam a esse respeito, me falem um pouco do que vocês têm feito, inclusive, no dia a dia de vocês, na empresa de vocês, na equipe de vocês, para conseguir lidar com essa grande pressão que a gente está vivendo nesse momento, que é trabalhar em home office, que é trabalhar à distância, no meio dessa loucura que está acontecendo no mundo. O que a gente tem feito aí, o que vocês têm feito para isso? Espero que tenha ajudado, que tenha dado alguns insights para vocês esse pequeno material. E a gente está junto, como sempre, buscando as respostas para que a gente consiga aprender e evoluir junto. Aguardo aí vocês contarem para mim o que tem feito, como está sendo aí a gestão de times remotos, e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado!